poder sobre a escuridão, e o seu amor é tão poderoso. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Quem tem poder sobre a tempestade, e com temor nós o adoramos. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz, sua vida entregou, e livre sou enfim. Jesus, te louvo pelo que fez por mim. Quem tem poder para transformar vidas, que faz dos órfãos filhos e filhas. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Quem governa sobre as nações, como o sol brilha em majestade. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz, sua vida entregou, e livre sou enfim. Oh, Jesus, te louvo pelo que fez por mim. Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, infalível amor, tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz, sua vida entregou, sou enfim. Oh, Jesus, te louvo pelo que fez por mim. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que a paz de Cristo possa estar inundando o teu coração. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa estar se fazendo presente na sua vida durante este tempo tão difícil que nós estamos vivendo. A OMS declarou estado de calamidade mundial devido a um vírus que eles codificaram como Covid-19. Nós conhecemos como coronavírus. E a OMS então declarou esse estado de calamidade falando de uma pandemia. E esta pandemia que se instala pelo mundo afora fez com que nós estivéssemos hoje em estado de sítio, se é que posso dizer assim, fechado dentro das nossas casas,
de quarentena. Para mim é uma satisfação muito grande poder, durante este período tão difícil das nossas vidas, estar aqui e no dia de hoje estar junto com você, compartilhando da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E a minha oração é que essa palavra possa ser uma bênção na tua vida. Sabe, meus amados, a história que eu quero contar neste momento, compartilhar com você, é a história de Acã. Nós estamos nas nossas casas, muitas vezes já sem saber o que fazer. A gente começa a pensar e os momentos são de incertezas, momentos são de dúvidas, mas algo que nós não perdemos é a nossa fé, é a nossa esperança em Deus. Isso jamais nós perderemos, porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, meus amados, se nós, neste momento difícil, começarmos bem, fazendo tudo aquilo que devemos fazer neste momento, com certeza nós vamos terminar bem. E é exatamente este o tema que nós, na Escola Bíblica Dominical do mês de março, estamos tratando. Começando bem para terminar bem. E a história de hoje é sobre um homem chamado Acã, que movido pela satisfação do seu eu, que movido pela sua individualidade, movido pela sua ambição, pela sua cobiça e pela sua ganância, destruiu a própria vida e a vida de toda a sua família. Bem, meus amados, a história, voltando a um tempo muito distante atrás, e uma das histórias mais belas que nós temos nas Sagradas Escrituras, do grande milagre que Deus fez durante a posse da terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó e a todo o seu povo. Moisés havia saído, tirado o povo do Egito e estava conduzindo esse povo a esta terra que Deus havia prometido. E Moisés havia morrido e a direção deste povo passou para as mãos de Josué. E Deus então determinou a Josué que ele invadisse uma cidade para dar início à concretização da posse dessa terra que Deus havia prometido. Então Josué, pelas ordens de Deus e conforme Deus havia estabelecido, montou a sua estratégia militar não pelas ordens de Josué, mas pelas ordens de Deus. Deus disse tudo o que havia de ser feito para que essa cidade, uma cidade muito fortificada, cercada de muros quase que impossíveis de serem derrubadas. Pela visão do homem, impossível, mas não pelo poder de Deus. Então Josué monta o seu exército e parte em direção a essa grande batalha. E como nós conhecemos a história, Josué fez exatamente como Deus havia prometido. Deus havia determinado que esse povo por 7 dias rodeasse a cidade de Jericó e que no sétimo dia o povo rodeasse essa cidade por 7 vezes. E na 7ª vez o povo haveria de dar um grande grito, todos numa vez só gritando, e os muros desta cidade, essas grandes muralhas, iam cair por terra. E exatamente assim, como Deus havia ordenado, o povo de Israel então o fez sobre a direção de Josué. E quando chegou na 7ª volta que o povo havia dado do 7º dia, então o povo, depois das trombetas serem soadas pelos sacerdotes, o povo então gritou, e essas muralhas vieram por terra. O exército de Israel então invade a cidade de Jericó. E a cidade então sitiada é totalmente destruída e a vitória se deu na vida do povo de Israel. Mas havia uma condição. Deus disse que nesta batalha o povo de Israel não podia tirar nada para si. Nada. Era para que tudo fosse destruído. E o que tivesse de ouro, o que tivesse de prata, era para ser levado para adoração à casa do Senhor. Mas infelizmente, meus amados, durante este momento de batalha, deste momento de guerra, ali no meio do povo havia um homem chamado Acã. E esse homem, movido pela satisfação do seu eu,
movido pela sua individualidade, movido pela sua ganância, movido pelo desejo de posses, vendo ele, diz o texto bíblico, uma bela de uma capa babilônica. Olhou e viu também mais ou menos 2,5 kg de prata e uma barra de ouro equivalente a mais ou menos 650 gramas de ouro. E ele, movido pela sua cobiça, pela sua ganância, esqueceu daquilo que Deus havia ordenado. Deus não dava a vitória ao povo de Israel para que este povo se tornasse um povo rico, mas sim para que esse povo pudesse habitar a terra que ele havia prometido. O desejo de Deus era que o povo alcançasse a sua promessa, que era a terra que ele havia prometido, e não as suas riquezas. Mas este homem chamado Acã, movido pela sua avareza, tomou posse então desse pequeno pedaço de ouro, dessa pequena quantidade de prata e dessa bela capa babilônica, e acabou trazendo para si um grande mal. Acã não lembrou-se dos seus filhos. Acã, movido por esses sentimentos, não lembrou-se da sua esposa. Acã, movido por esses sentimentos, não lembrou de mais ninguém, mas apenas satisfazer o seu eu. Bem, meus amados, a vitória de Israel então se deu naquele dia, o povo fez grande festa e Josué então decidiu que essa batalha desse prosseguimento e eles fossem mais adiante em uma outra guerra, atacando uma cidade chamada Ai. Então Josué envia espias até a essa cidade, e chegando lá os espias olharam e viram que era um povo pequeno, não era tão grande e numeroso como a cidade de Jericó. E os espias então retornam até Josué e dizem: bah, Josué, vai ser uma barbada. Vamos mandar não mais do que 2 a 3 mil homens, porque é nossa essa cidade. Há poucos guerreiros, a cidade não é tão volumosa, não tem grandes muros a serem derrubados e a vitória é certa. Josué então, ouvindo a declaração dos espias, junta o seu exército e manda, diz o texto, 3 mil homens para essa batalha. Quando o exército de Israel então chega à cidade de Ai e se depara com o exército desta cidade, a batalha então começa e o povo de Israel começa a bater em retirada, porque não conseguiu êxito na sua batalha. O exército de Ai foi muito mais forte que o exército de Israel. E eles então, saindo correndo, batendo em retirada de volta para o acampamento, o exército de Ai os persegue, e diz o texto que 32 homens do exército de Israel são mortos. Bem, meus amados, aqui o povo se entristece, o povo chora. Diz a palavra de Deus que Josué então, comovido, rasga suas vestes, põe sobre a sua cabeça pano de saco e cinza, ele mais os sacerdotes e os líderes de Israel. E na presença de Deus eles perguntam e questionam por que Deus havia permitido esta derrota. E Deus então revela para Josué o motivo da derrota. E ele disse: há um desobediente no meio de vocês, alguém que não cumpriu o que eu havia estabelecido. O pecado entrou sobre a tenda de Israel e por isso vocês foram derrotados. Mas faz assim, Josué, vai lá, convoca todo o povo, que eu vou revelar para vocês quem é o pecador. Então Josué manda chamar o povo, as 12 tribos de Israel são então reunidas e Josué faz como Deus havia determinado. E por sorteio então Josué por sorteio começa a sortear. Entre as 12 tribos de Israel, a tribo que foi sorteada foi a tribo de Judá. Então Josué disse: chamem todos os representantes das famílias que fazem parte da tribo de Judá e chamem até aqui, que agora nós vamos fazer um sorteio para ver qual das famílias vai ser sorteada. E assim se fez. Todos os representantes das famílias de Judá, dessa tribo, se reuniram, o sorteio foi feito e caiu sobre a família de Zeraitas. Toda a família Zeraitas então foi chamada.
todos os representantes que tinham como sobrenome Zeraitas foram chamados. E ali então se puseram diante de Josué, e Josué então faz um sorteio de todos eles. E nesse sorteio, a família que caiu foi a família de Zabde. Josué então chama o representante desta família e diz para ele: chama todos aqueles que fazem parte da tua família, todos os teus filhos, chama aqui e nós vamos sortear. E aquele que for sorteado é o homem que cometeu o pecado em Israel. E assim se fez. Quando o sorteio se deu da família de Zabde, o sorteio caiu sobre a pessoa de Acã. Josué então chama Acã e pergunta: o que fizeste, homem? Revela, dizes aí, dá glórias a Deus, glorifica o nome de Deus por o que está acontecendo e diz qual foi o teu pecado. Então, Acã revela e diz: olha, eu, movido pela minha ganância, tomei do ouro, da prata e de uma bela capa babilônica. Este foi o meu pecado, desobedeci a Deus. Este homem então é levado para fora do acampamento, ali ele é queimado, mas não somente ele é apedrejado, ele, a sua família e os seus filhos. Tudo que ele tinha foi posto fogo, nada ficou, tudo foi destruído conforme havia feito lá na cidade de Jericó. Sabe, meus amados, eu quero com essa história chamar você a uma reflexão comigo nesse momento. Sabe, meus queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis. A ganância, a individualidade, a ambição, a cobiça, a extrema necessidade de satisfação do próprio eu tem destruído muitas vidas. E nós temos visto isso nos dias de hoje. A corrupção que se instala pelos governos, os roubos, a destruição das famílias. Sabe, muitas vezes os pais e as mães, voltados muitas vezes para satisfazer um eu de uma profissão, talvez de um diploma superior, têm esquecido dos seus filhos, têm esquecido dos seus maridos, maridos têm esquecido das suas esposas, não têm dado atenção para os seus filhos, movido por sentimentos que são contrários àquilo que Deus tem determinado para o seu povo. Sabe, meus amados, algo que nasce no coração de Deus e é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida, é que nós venhamos a amar uns aos outros assim como nós amamos a nós mesmos. E muitas vezes isso não tem acontecido nas nossas casas, porque nós estamos mais preocupados com o nosso eu. O marido quer fazer o seu próprio desejo e satisfazer o seu próprio desejo. A esposa quer satisfazer o seu próprio desejo, quer satisfazer o seu próprio eu. E dessa mesma forma os filhos, e nós vemos o caos em que a sociedade se instalou. Mas eu chamo você nesta hora a uma reflexão. Que nós possamos não fazer como Acã fez, que movido por todos esses sentimentos esqueceu do plano de Deus para o povo de Israel, para o seu povo. E o resultado foi uma catástrofe. Que nós possamos meditar sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, de amarmos uns aos outros. Porque as coisas que aqui estão, meus amados, tudo vai se terminar, tudo vai chegar ao fim. O mesmo plano que Deus tinha para aquele povo no passado, de conduzi-los a uma terra que emanava leite e mel, esse é o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a vida da sua família. Nos levar para uma terra que Ele prometeu, numa terra que está nos aguardando. Isso tudo vai terminar. O ouro, a prata, o ferro, as vestes que vestimos, tudo isso com o uso se desfaz. Mas o amor que permanece de um para com os outros, isso é o que fica. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. O momento que nós estamos passando, o momento de estarmos dentro das nossas casas, junto com as nossas famílias, que esse momento possa ser um momento de reflexão, de a gente olhar e ver o que a minha esposa realmente está precisando. De a esposa olhar para o seu marido e ver o que o meu marido está precisando, o que os meus filhos estão necessitando,
Porque muitas vezes a gente, envolvido com as coisas da vida, esquecemos de dar a atenção e o amor necessário para com aqueles que estão na nossa volta. Mas, nessa hora eu quero convidar você a refletir sobre esta palavra, que você possa amar quem está do seu lado, esquecer esse sentimento de satisfação do teu eu e olhar para o outro, olhar para quem está próximo de você e ver o que ele está precisando. Sabe, é um momento de pararmos e refletir. A gente está vendo que, num simples estalar de dedos, a economia de todo mundo pode se desfazer. E aquilo que a gente acha que tem grande valor, não tem valor algum. Mas o que tem valor e o que permanece é amarmos uns aos outros. Meus amados, a palavra que eu quero terminar e quero encerrar fazendo a leitura com você neste momento, está lá em Mateus, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25, que diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, que essa palavra possa trazer fortalecimento à tua casa, à tua família, à vida dos teus filhos. Que Deus abençoe, meu irmão. Põe a tua vida nas mãos do Senhor. É difícil, vivemos momentos de incerteza e de dúvidas, mas uma certeza nós temos: o nosso destino é o céu. Que Deus vos abençoe. És nossa herança, somos tua porção, atraídos pela redenção no olhar. Se a graça é como oceano, estou me afogando. Os céus e a terra com beijos se encontram, e o meu coração ardente bate em mim. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro. És nossa herança. És nossa herança, somos tua porção, atraídos pela redenção no olhar. Se a graça é como oceano, estou me afogando. Os céus e a terra com beijos se encontram, e o meu coração ardente bate em mim. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele nos ama, tanto nos ama, tanto nos ama, tanto como ama. Ele nos ama tanto.
igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas.
próprio